Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos continuar a aula anterior, que eu tava dando sobre figuras musicais e sobre pausas. E nessa aula a gente vai começar o que eu chamo de leitura rítmica, ou melhor, o que é chamado de leitura rítmica, né? Não sou só eu que chamo assim. Então eu vou ensinar vocês a lerem o ritmo dentro de uma partitura, tá bom? Mas antes vamos dar uma revisadinha nos conceitos que eu passei na última aula para vocês conseguirem acompanhar essa aula direitinho, tá bom? Vamos lá! Para vocês se lembrarem, na última aula eu passei para vocês 4 figuras musicais com a duração de cada uma e suas respectivas pausas. Então, como que ficou a nossa conversa da aula anterior? Eu mostrei para vocês que a semibreve era quando uma nota aparecia no formato de uma bolinha branca na partitura. Então, a semibreve é essa bolinha branca e ela vale 4 tempos. E a pausa dela é esse tracinho grudado na parte de cima da terceira linha da pauta. Depois disso, nós temos a mínima. A mínima é uma bolinha branca com uma perninha. Ela vale 2 tempos e a pausa dela é um tracinho grudado na segunda linha da pauta, só que na parte de cima. Já a semínima, ela é uma bolinha preta com uma perninha. Ela vale 1 tempo e a pausa dela é esse símbolo bonitinho aí que eu não consegui descrever na última aula. Eu não consigo descrever ele agora também, né? Porque é um símbolo meio diferente. E eu também mostrei pra vocês a colcheia, que é uma bolinha preta com uma perninha e um bracinho. Eu falo perninha e bracinho, gente, só pra vocês terem uma noção de que parte da nota eu tô falando. Mas, na verdade, as notas são constituídas por cabeça, haste e colchete, tá bom? Então, a colcheia, ela vale meio tempo e a pausa dela é uma bolinha com uma perninha assim viradinha pra baixo. Outra coisa também que eu não cheguei a mencionar na última aula, mas eu acho importante vocês saberem, é que quando a gente tem uma nota na partitura, né, com uma duração, a gente chama a duração das notas de valores positivos, tá bom? Porque quando a gente tem os silêncios, como a gente não tem som nenhum, a gente chama de valor negativo. Então, a duração das notas são os valores positivos dentro da partitura e a duração do silêncio são os valores negativos. E outra coisa também que eu queria relembrar com vocês, antes da gente entrar no assunto da aula propriamente dito, é sobre as fórmulas de compasso. Vocês devem se lembrar, né? Eu passei isso nas primeiras aulas. O compasso é uma divisão da pauta em pequenos bloquinhos. E cada compasso também tem uma duração, assim como as notas. A duração de cada compasso é definida pela fórmula de compasso, que são os 2 numerozinhos que aparecem ao lado da clave em todas as partituras. É o que vocês estão vendo aí. O númerozinho de cima da fórmula de compasso é o tempo que dura o compasso. Então, por exemplo, se eu tenho um compasso 4x4, eu tenho que saber que o meu compasso vai durar 4 tempos, tá? E a notinha de baixo é a unidade de tempo relacionada às figuras musicais. Eu não vou entrar nessa com vocês. O que vocês precisam saber para essa aula é que o númerozinho de cima vai dar pra gente a duração de tempo do nosso compasso, tá bom? Então, se eu tenho uma fórmula de compasso 4x4, eu tenho que saber que meu compasso dura 4 tempos. Lembrando que a unidade de tempo da música é equivalente aos segundos, tá bom? Se eu tenho um compasso que é, por exemplo, 2x4, então eu sei que aquele compasso vai ter 2 tempos. Se for 3x4 ou por qualquer outro número, então o compasso vai ter 3 tempos, tá bom? Se vocês ficaram com dúvida nessa explicaçãozinha rapidinha que eu dei pra vocês sobre fórmula de compasso, voltem nas aulas anteriores e deem uma olhadinha na explicação completa, tá bom? Legal, agora que a gente deu essa revisadinha, já dá pra gente entrar no assunto da aula mesmo, que é o ditado rítmico. O ditado rítmico, ele é uma forma de você ler a partitura, só que sem prestar atenção nas notas musicais propriamente ditas. Tipo, você não vai prestar atenção se a nota que você tá olhando é dó, ré, mi, fá ou sol. Você vai ver a nota como uma figura musical. Você vai prestar atenção e ver se ela é uma semibreve, uma colcheia, uma mínima ou uma semínima. E olhando para essas notas, você vai ter que lembrar o tempo de duração de cada uma. Isso que é o ditado rítmico, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como que faz isso daí, como que você consegue ler o tempo das notas ao invés de ler as notas. Mas antes nós precisamos aprender a dividir o tempo. Nós temos 2 divisões principais, as divisões binárias e as divisões ternárias.
Na divisão binária, você vai dividir um tempo musical, uma unidade de tempo musical, em 2. E na divisão ternária, você vai dividir uma unidade musical em 3. Então, como é que a gente vai fazer essa divisão? Bom, primeiro eu gostaria que vocês batessem algumas palmas. Quando você faz isso, você está conseguindo uma pulsação, você está conseguindo um ritmo antes de fazer a divisão. Então, quando você bate assim, ó, você tem uma unidade de tempo. Então, você tem que pá, 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 pá. Fazendo isso, você tem uma pulsação. E você vai fazer a divisão com base nessa pulsação, ok? Beleza, então essa aqui é a nossa unidade de tempo, a nossa divisão de tempo número 1. Se eu quero fazer uma divisão binária desse tempo que eu tô fazendo aqui nas palmas, eu vou ter que falar, ao invés de falar tá aqui pro tempo, né? Tá, tá, tá. Eu vou falar tá, tá em uma palma só. Com isso, eu vou dividir um tempo em 2. Então, vamos lá. Ó, vou bater só a palma e falar tá pra ela. Tá, 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 tá. Agora, eu vou dividir essa unidade de tempo em 2. Então, vai ficar tá, 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 tá. Agora eu gostaria que vocês tentassem aí, dar uma pausadinha no vídeo e vamos tentar fazer também, tá, pessoal? Agora a gente vai ver como vai ficar a divisão ternária. Então vamos lá, eu tenho a pulsação, que é a nossa unidade de tempo. Tá, 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 tá. Tenho a divisão binária, que é esse tempo dividido em 2. Tá, 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 tá. E eu tenho a divisão ternária, que vai dividir esse tempo em 3. Então nós vamos fazer assim, ó. Tá, 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 tá. São 3 tás para cada uma batida de palma, que é a nossa unidade de tempo. Agora, vamos ver como que isso vai ficar relacionado com as nossas figuras musicais, tá bom? Primeiro eu quero que vocês se lembrem dessa relação aí que nós temos. Vocês devem ver aí que a semibreve ela vale 4 tempos. E a mínima vale 2 tempos. Se nós pegamos 2 mínimas, nós vamos ter uma semibreve, a mesma duração de uma semibreve, certo? Porque cada mínima vale 2 tempos e 2 mais 2 é igual a 4. Até aí acho que vocês se lembram, né? Uma mínima valendo 2 tempos, ela vai ter a mesma duração de 2 semínimas, porque a semínima vale 1 tempo e 1 mais 1 é 2. Então, você tem uma semibreve vale 2 semínimas, ou melhor, vale 2 mínimas. Uma mínima vale 2 semínimas, ok? A semínima, ela pode ser dividida em 2 colcheias, porque cada colcheia vai ter a duração de metade do tempo. Então, vai ser meio mais meio, que vai dar 1. Então, cada semínima vai ser 2 colcheias, tá bom? Isso é importante vocês lembrarem, vocês vão entender isso agora quando eu for relacionar com a divisão de tempo no compasso. Por enquanto, para ficar mais fácil para vocês, a gente vai focar só na divisão binária, tá, gente? Então, assim, quando vocês têm que perceber, né? Quando eu bato uma palma, a minha palma, ela é equivalente a 1 segundo. Então, é uma unidade de tempo. Então, eu tenho aqui uma palma valendo 1 tempo dentro da música, tá bom? Que figura musical dentro da música vale 1 tempo? É a semínima, a bolinha preta com uma perninha levantada. Então, assim, quando a gente estiver vendo uma semínima na partitura, a gente vai contar pra ela esse tá aqui, tá bom? Porque é a duração dela. Aí, lembrem que eu falei agora há pouco. Uma semínima, ela pode ser dividida em 2 colcheias. Então, quando a gente vê 2 colcheias dentro de um compasso, como é que vai ficar? Tá, 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 tá. Porque 2 colcheias são exatamente o mesmo tempo de uma semínima. Tá bom? Talvez vocês tenham um pouquinho de dúvida na hora de entender essa relação, então qualquer coisa no final do vídeo, quando vocês terminarem de assistir, podem vir me procurar pra gente ir esclarecendo aos poucos essa dúvida, tá bom? Aí assim, pessoal, como que vocês vão treinar o ditado rítmico nessa divisão que eu falei pra vocês? Eu tenho aqui um método comigo, um método assim, específico de ditado rítmico, que é o Pozzoli. O Pozzoli, assim, é um livro incrível para vocês treinarem e é um livro muito importante também. Aqui eu tenho nessa edição o volume 1 e 2 e eu vou passar para vocês em PDF o volume 1 para vocês treinarem, tá bom? Porque, na verdade, vocês não vão precisar ver o Pozzoli inteiro, a gente só vai ver
os primeiros exercícios de ditado rítmico dele para vocês irem pegando o jeito da contagem, tá bom? E o que que acontece? Você tem aqui, ó, só as figuras musicais e não aparece as linhas da pauta. Então você pode se concentrar só na duração de cada figura musical para ir treinando e nas pausas. Porque o que acontece? A pausa a gente também conta, vocês vão ver isso agora comigo, quando a gente estiver fazendo aqui o primeiro exercício do Pozzoli junto, tá bom? Então é bem legal, eu acho que vocês deveriam ter esse livro, vou mandar pra vocês em PDF pra vocês treinarem mesmo, isso aqui é muito importante, tá bom? Então eu vou explicar agora pra vocês como que faz o primeiro exercício. Aí na próxima aula a gente vai fazer o segundo e aí vocês vão treinando depois sozinhos em casa e qualquer coisa vocês falam comigo. Olha aqui, gente, eu tenho a primeira série aqui do Pozzoli, que é o primeiro exercício aqui, tem as notinhas com a duração de cada uma certinho. E aqui nesse primeiro exercício a gente trabalha com a semínima, que é aquela duração de tempo que eu falei pra vocês, que é só um tá. E temos a colcheia, que é o tá-tá. Pra facilitar essa leitura aqui, vocês vão contar o tá pra semínima e quando chegar na colcheia vocês falam ti-ti, tá bom? Então, pra dar o tempo, fica tá, ti-ti, tá, ti-ti, tá, que aí vocês não se confundem, tá bom? Então, o que que acontece, gente? Eu tenho aqui o primeiro exercício, essa primeira parte do exercício, na verdade. Essas duas primeiras linhas, ó, aqui tem a divisão do compasso, se vocês perceberem direitinho aqui, ó, certo? E aqui tem a fórmula de compasso. Não aparece nenhuma clave aqui porque nós não temos a pauta, nós temos só as figuras e as pausas com a duração de cada uma, que é o que importa pra gente aqui. Aqui nós temos uma fórmula de compasso 2×4. Olhando só o número de cima para saber quanto tempo vale um compasso, nós temos o 2. Então, como que vai ficar a divisão desse compasso? 1, 2, 1, 2, 1, 2, nessa pulsação, tá? Então, o que que acontece? Quando vocês verem a semínima, vocês vão falar tá. Quando aparecer uma pausa, vocês vão bater a mão sem falar nada. E quando aparecer a colcheia, vocês vão falar ti-ti. Então, como que isso aqui ficaria? Ó, vocês têm primeiro a pulsação, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aí, sem parar de bater a palma, vocês vão ver aqui, ó. Vocês vão falar, né? Tá, 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 pausa, tá, ti, tá, pausa, ti, tá. Então, como é que isso vai ficar, assim, com a pulsação? Eu vou estralar o dedo aqui pra vocês verem. Vão acompanhando aí, tá, gente? Desculpa que a partitura tá meio riscadinha, que já foi bem usado esse livro aqui, tá bom? Mas vamos lá, tem uma pulsação aqui. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aí, como que vai ficar isso na leitura rítmica? Tá, tá, tá. Tá, ti, tá. Ti, tá, tá. Ti, tá. Ti, tá, ti. Então, eu fiz aí a primeira linha só para vocês terem uma noção de como fica. Na pausa, vocês só não falam nada. Quando tiver aqui no compasso só uma colcheia, vocês vão falar só um ti. Então, aqui fica ti. Aí, parou, faz o outro tempo. E aqui também a mesma coisa. Vocês vão ter um tá, um ti e para de falar até vocês fazerem o estralo da pulsação de novo. E é isso, pessoal. É assim que faz uma leitura rítmica simples. Essa mesma leitura que a gente fez sem as linhas da pauta, a gente consegue fazer lendo uma música. E o que que acontece? A gente viu um compasso 2×4, né? Então, o compasso estava valendo 2 tempos. Aí, se você continua essa leitura aqui na folha do Pozzoli, vocês vão ver que tem um compasso 3×4, que aí vai ser 3 tempos, e 4×4, que vai ser 4 tempos. Mas aí vocês só vão, tipo, contar 1, 2, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4 na pulsação. E vocês fazem a leitura normalmente, tá bom? Então não influencia em nada na leitura rítmica. Você só precisa entender o que significa aquela fórmula de compasso para você dividir direitinho o tempo. Então é isso, quando você tem a colcheia, a semínima, você fala tá. Se tiver semicolcheia, você fala ti para duas, né? Se tiver uma só, você vai falar o ti e para. E quando tem as pausas, aí você tem que lembrar das figuras musicais que eu mostrei anteriormente, dos valores negativos.
Então, aquela pausa de um tempo é essa daqui, ou a pausa da colcheia é essa. Então, vocês têm que ficar atentos assim, e na pausa vocês não podem fazer som nenhum. É só parar de falar e continuar falando quando for para a próxima figura musical com um valor positivo, né? Que são as figuras mesmo que eu mostrei para vocês. É meio confuso esse assunto no começo, então é bem capaz assim de vocês realmente ficarem com dúvidas, tá bom? Então qualquer coisa que vocês precisarem, aí vocês podem vir falar comigo que eu tento explicar de uma outra forma, tá? Então, por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? É um assunto bem diferente. Qualquer coisa, pode me perguntar que eu tô aqui. E até semana que vem. Super beijo pra todo mundo!